Hoje nós estamos com o tema aí, o que é a hipergraça? Tema polêmico esse, hein, pastor Mauro? É polêmico, irmão. Tem muita gente que ainda não sabe, né, o que é essa hipergraça. Será que ela é, né, meus amados, uma doutrina nova? Será que é uma heresia? Nós vamos descobrir aí nessa tarde aí o que é a hipergraça. Lembrando aí, né, irmãos, que nós aqui não estamos defendendo nem A e nem B, né? Nós vamos aqui tratar do assunto, né, e tirar dúvidas aí no decorrer do programa aí. Bem, primeiramente, hipergraça, né, irmãos, é uma visão que Deus não pune, irmão. É verdade, pastor Mauro. Mas antes da gente fazer aqui como posso falar, pastor Mauro? Uma introdução, né? Nós temos um versículo chave, né, pastor Mauro? Isso O versículo mesmo. chave está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim, uma pergunta. O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta aos romanos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pastor Mauro, o apóstolo Paulo está perguntando como nós podemos continuar vivendo nele. E o pastor Mauro me perguntou aqui o que é a hipergraça, né, pastor Mauro? A hipergraça, pastor Mauro, é uma visão que Deus não pune, como você falou. Então muitas pessoas acham que Deus é bonzinho, que Deus é o Papai Noel, que ele não pune, né, pastor Mauro? É assim, as pessoas entendem, né, irmão, que depois que todo o nosso castigo, tudo aquilo que nos condenava foi entregue na cruz do Calvário. Verdadeiramente, sim, foi entregue, né? A gente não pode questionar isso. Mas não é tudo, né, irmãos? A gente tem que entender que não é porque vamos supor que Deus já acabou ali tudo ali. Como diz o versículo de hoje aqui. Então o que nós vamos dizer? Quer dizer que a gente pode continuar pecando para que a graça aumente? Quer dizer que então nós podemos continuar pecando que nada vai nos acontecer? Né? O apóstolo Paulo estava falando isso com as pessoas ali, né? Com os romanos ali. Então quer dizer, vamos continuar pecando à vontade, vamos pecar à vontade, que mesmo pecando a graça vai aumentar. E parece que é o contrário, né, pastor Mauro? Porque assim, se as pessoas que têm o pensamento, por exemplo, que se você continuar pecando, porque Jesus já levou os pecados ali na cruz, né? Parece uma coisa contraditória. Porque se Deus fez isso, se Jesus fez isso, Deus mandou o Filho dele até o mundo para morrer por nós, para morrer pelos pecadores, e nós continuamos pecando, então A cruz foi vã. O sacrifício não valeu de nada. A cruz foi vã, então, quer dizer, nada adiantou ali. E o que nós queremos levar hoje para os ouvintes nessa tarde aqui? Que existem igrejas que estão seguindo dessa maneira. Quer dizer, hoje a maioria das igrejas estão assim. Você pode entrar antigamente assim, vinde como estás e Deus vai modificar a sua vida. Hoje não, hoje continue do jeito que você está, né? Que Deus ainda assim vai ainda aumentar a graça na sua vida, né? E não é bem isso, né, irmãos? Nós temos que ser transformados. A palavra de Deus diz lá, Nicodemos falou que nós temos que nascer de novo, né? Jesus falando com Nicodemos. Jamais a gente pode entrar na presença do Senhor e continuar da mesma maneira sempre, né? Mas só que tem algumas direções aí que estão dizendo isso, que você pode continuar do seu mesmo jeito, pode continuar na sua antiga vida, pode continuar da mesma maneira que você estava, que a graça do Senhor sempre vai aumentar. Essa é a chamada hipergraça. Eita, pastor Mauro, verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Sabino, Rodrigo Sabino. Ei, Rodrigão. Mandar um abraço pra ele. Tá mandando um abraço pra nós aqui, né, pastor Maravilha. Mauro? Quero mandar um abraço também pra nossa querida Sil Ambrose, que tá aqui assistindo essa tarde, nossa querida irmã Cirlei. Ela já é fã de carteirinha aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Cirlei. Amém? Então, a hipergraça ele é um movimento, né? Vamos explicar, né, da onde surgiu a hipergraça. Vamos esmiuçar isso daí, né, irmão? Saber onde que surgiu isso. Bom, ele primeiramente é um movimento novo, né, que está surgindo aí, né, nas igrejas e tem preocupado pastores e líderes, né, principalmente lá nos Estados Unidos. Os americanos estão muito preocupados com isso, pois está se espalhando rapidamente por outros países. E é bem assim, né, pastor Mauro? Primeiro começa pelos Nos americanos. Unidos, Tudo né? que vem lá dos Estados Unidos, depois vem cair aqui no nosso colo, né, pastor Mauro? É verdade. E por ser vamos colocar assim, uma doutrina fácil, ela espalha fácil também, né? Ela acaba alcançando outros lugares. E os seus ensinamentos se baseiam em uma visão de que Deus não pune ninguém. É aquilo que nós falamos aqui, né? Que Deus ele é bonzinho e não vai acabar não punindo ninguém.
Provavelmente é influenciado pela exigência quase onipresente para que as pessoas sejam politicamente corretas. Muitos de seus ensinamentos confrontam diretamente a Bíblia. Olha aí. Verdade, verdade. Que eles fazem, né, pastor Mauro? Eles pegam um texto da Bíblia, pegam ali as escrituras. Essas pessoas, normalmente, eles têm conhecimento, né? E eles trazem uma doutrina, como o pastor Mauro falou, para o politicamente correto. Colocando as coisas que são erradas como certo e as coisas como certo sendo errada, né? Isaías já até falou sobre isso, né? O profeta Isaías fala sobre isso. Vocês trocam o certo pelo errado e quer dizer que o errado é certo. Então isso está acontecendo lá nos Estados Unidos e vai cair aqui no nosso colo, né? Logo, logo já está caindo no nosso colo. Então a hipergraça é isso, meus amados, que Deus não pune ninguém, que Deus, o que ele tinha que fazer ele já fez lá com Jesus Cristo já levou os seus pecados, mas a gente vê que isso vai preocupar muito. E essa ideologia de trazer o politicamente correto, né, pastor Mauro, acaba acarretando aqui nas nossas igrejas, né? Assim, disfarçadamente, amor, já está acarretando aos poucos dentro da igreja. Nós vamos aprender isso no decorrer aqui da nossa conversa aqui, que sem saber, algumas igrejas já estão seguindo aí a hipergraça, mesmo sem saber, através de alguns ensinos, através de algumas situações aí, já estão aí aderindo à chamada hipergraça. É claro que muitas vezes a pessoa nem conhece, nem sabe, né, o que é a hipergraça. Não é falado assim abertamente. Aqui nós seguimos a hipergraça. Não é bem assim, mas disfarçadamente, querendo ou não, eles estão ali seguindo essa chamada hipergraça. Verdade. E o interessante, né, pastor Mauro, que nunca vem assim de uma hora para outra, né? É sempre introduzindo aos poucos. As pessoas vão colocando coisas aos poucos, igual o pastor Mauro falou. Muitas das vezes as pessoas nem sabem que estão praticando a hipergraça, mas às vezes sabem que está praticando essa hipergraça. Por exemplo, ideologias diferentes do que a Escritura fala, né? As pessoas colocam na sua igreja ali como se fosse uma coisa legal, como se fosse uma coisa boa. Quando foi ver, toda a membresia da igreja já está envolvido naquela doutrina, né, pastor? Se torna uma coisa boa para eles. Isso, é que nem nós falamos, é chamado politicamente correto, né? Hoje as pessoas têm a mania de falar assim, não, isso aí não é pecado não, isso aí muitas vezes é fanatismo da igreja, um ensinamento da igreja, mas existem coisas, irmão, da igreja que são a doutrina, a essência da palavra de Deus, que nós não podemos mudar de maneira nenhuma, mas existem coisas que ali a gente vê mesmo que é ensinamentos de homens, mas existem ensinos dentro da Bíblia que nós não podemos tirar jamais. E o que está acontecendo aí muitas vezes nessa chamada hipergraça é que está havendo um chamado liberalismo dentro das igrejas, onde as pessoas elas pensam que Deus não vai estar olhando para essas coisas, não vai punir, né? Que Deus ele não vai usar de justiça para com essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas... o que seria, pastor Mauro, liberalismo aí? O que seria esse liberalismo? É o tal negócio que tudo pode, né, moço? Hoje tudo pode, né? A gente vê aí as pessoas hoje não tem mais uma certa proibição, né? Vamos colocar aí algumas coisas aí. Um exemplo, o aborto, né? O aborto é algo aí que hoje nós vemos aí até em algumas igrejas, elas estão aí, né, a favor do aborto. Né? Eu estou falando assim, não estou falando daquele aborto que muitas vezes não tem jeito mesmo, né? A pessoa tem que, através de cirurgia, né? Porque é risco, né? Mas hoje a pessoa escolhe se ela vai querer ter um filho ou não. Algumas igrejas estão até aderindo isso, né? Isso aí, querendo ou não, a gente sabe que ali é uma vida que está ali. É uma banalização, né? Já está se formando uma vida ali. A pessoa sem que está matando aquela vida. E só que as pessoas acham, não, Deus não vai punir você por causa disso, se você não gosta do filho, amém. E fora outras coisas que estão entrando dentro das igrejas, né? Verdade. E quando a gente fala de ideologias, né, pastor? Nós não falamos só sobre o aborto, né? Nós falamos sobre vários tipos de assunto. O aborto, ele é um tema que é muito complicado de você falar sobre isso. Nós, como cristãos, né, pastor? Nós sabemos que nós defendemos a vida, muitas pessoas defendendo a vida, mas quando falamos de aborto, nós sabemos que tem muitos casos, né? Até o pastor Davi já comentou sobre isso, casos de pessoas que foram violentadas, pessoas que passaram por dificuldade na sua vida. Nós defendemos o que a Bíblia está defendendo, né, verdade, pastor? Não é o que o homem defende, porque para o homem é muito fácil. É muito fácil você até comentar, né, pastor Mauro, sobre isso. Por exemplo,
A pessoa ali ficou grávida ali por um estupro, por exemplo. Imagina como que seria para aquela pessoa... A vida dela, né? Como que seria a vida daquela pessoa, dela ter esse filho, dela gerar esse filho, dela estar com as... Para você que é um cristão, para nós que somos cristãos, é muito fácil a gente apontar o dedo, falar se é certo, se é errado, mas é aquela pessoa que tá passando por aquilo, né, pastor? É verdade. Como que é para aquela pessoa, Só né? ela sabe o que ela tá passando ali, né, amor? E fora outras situações também, né? Que o divórcio, homossexualidade,